Olá pessoal, tudo jóia? Eu venho hoje aqui comentar com vocês uma decisão importante do Superior Tribunal de Justiça da sexta turma do STJ dessa semana, em que o Superior Tribunal de Justiça concedeu um habeas corpus para um acusado que foi condenado pelo crime de roubo lá no estado de Santa Catarina, tá? E ele foi condenado em primeira instância, segunda instância, e foi condenado a pena de 5 anos e 4 meses de prisão, de pena privativa de liberdade. O grande problema é que ele foi condenado apenas com base em reconhecimento fotográfico. O STJ entendeu que naquele caso específico não era suficiente, não era uma prova suficiente para manter a condenação daquele cidadão, do réu que foi condenado. Primeiro, aqui tem algumas nuances importantes, e eu acho que é importante a gente falar sobre essas nuances. Primeiro, o relator foi o ministro Rogério Schietti, tá? E ele disse o seguinte, que é possível sim a realização do registro do reconhecimento fotográfico, desde que observadas as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, que trata do reconhecimento de pessoas. Quais são essas formalidades? A vítima, as testemunhas que irão realizar o reconhecimento da pessoa que cometeu o crime tem que fazer uma descrição prévia de como essa pessoa é, né? Então, dizer a altura, a cor da pele, a cor do cabelo, a cor dos olhos, e também ter o cuidado de colocar, se não é reconhecimento pessoal, mas o reconhecimento fotográfico, fotos de pessoas parecidas ou semelhantes do lado, para fazer com que as pessoas possam reconhecer se realmente é aquela pessoa que foi indicada ali naquela foto. E essas formalidades não foram feitas nesse processo específico, ou seja, essas formalidades do artigo 226 não foram realizadas nessa condenação e que resultou nesse habeas corpus, tá? Então, primeiro ponto, as formalidades do artigo 226, que trata do reconhecimento de pessoas, não foram observadas nesse momento no reconhecimento fotográfico. Segundo ponto importante, e ainda dentro desse primeiro ponto, na verdade, por exemplo, a vítima disse que o suposto mediante que cometeu o crime tinha 1,70 m e o cidadão que foi condenado tinha 1,95 m. 3 das testemunhas que participaram do reconhecimento fotográfico disseram que não era possível fazer a identificação precisa porque o cidadão estava com o rosto coberto com capuz, né? Já isso daí mostra a fragilidade da prova. Segundo ponto importante foi que o ministro Schietti disse o seguinte, que além do registro fotográfico, é importante que o registro fotográfico seja acompanhado por outros elementos probatórios, né? Isso aí é uma coisa comum no processo penal, que a gente não pode condenar alguém com base apenas uma prova. Tem que ter todo um elemento probatório para justificar a condenação de uma pessoa. E nesse caso específico ainda tem um detalhe pior, que o réu foi condenado apenas com o registro fotográfico realizado em sede de inquérito policial, né? E o próprio Código de Processo Penal diz que o juiz não pode condenar alguém com base apenas em elementos produzidos em prova durante o inquérito policial, essas provas têm que ser repetidas, né, em sede judicial, ainda mais que foi reconhecido por testemunhas e vítimas, elas poderiam fazer esse reconhecimento também ali no momento da audiência de instrução, tá? Então isso daí é um segundo ponto bem importante e que realmente não se dá para condenar uma pessoa apenas com base em um reconhecimento fotográfico feito dessa forma, né? E tem um detalhe muito importante, que a autoridade policial, nesse caso específico, selecionou a foto de uma pessoa que já estava sendo procurada, investigada por outros crimes semelhantes, né? Induzindo assim a vítima e as testemunhas a reconhecerem aquela pessoa como o cidadão que praticou aquele crime específico, né? Então eu venho aqui hoje realmente comentar essa importante decisão da STJ, que disse que não é possível se condenar alguém apenas com base em reconhecimento fotográfico, e sem observância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, tá? É isso aí, espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like ou curtam aqui o vídeo e me sigam lá se inscrevam lá na minha página do YouTube, no meu canal do YouTube, João Paulo Piropo.
Um forte abraço e até a próxima.